Oiê, tudo bem com vocês? Nesse episódio do Reconstruindo no Mundo, eu vou contar como foi a minha experiência de procura de emprego aqui em Portugal. Quantas entrevistas eu fiz, como foram os processos seletivos, os perrengues que eu passei e muito mais. Não deixem de assistir também o vídeo das outras participantes, porque elas também estão compartilhando a experiência delas na procura de emprego em outros países. A minha história é um exemplo de que cada pessoa tem uma experiência diferente. Isso porque eu vim para Portugal já com um emprego, porque eu trabalhava numa empresa libanesa remotamente. Então, quando eu vim para cá fazer o mestrado, eu pude continuar trabalhando nessa empresa e não precisei procurar logo um emprego aqui em Portugal. Depois de um tempo, eu decidi sair desse emprego e passei alguns meses oscilando entre a vontade de trocar de área e começar a trabalhar com a criação de conteúdo e também a vontade de ter uma experiência de trabalho numa empresa na minha área aqui em Portugal e que pagasse as minhas contas. Eu consegui emprego então só 10 meses depois de começar essa procura, mas foi por dois motivos. Primeiro, porque eu não fiz uma procura constante. Por vários meses eu tive parada, eu, na verdade, investindo tempo no Amanda Sem Fronteiras, porque já comecei a ter alguns trabalhinhos, assim, criando conteúdo para outras empresas, especialmente relacionadas ao turismo. Então eu passei bastante tempo investindo nisso, ao invés de estar procurando vagas. E também porque eu decidi procurar vagas só especificamente na minha área. Porque eu já tinha uma reserva de dinheiro que eu sabia que eu conseguiria complementar a minha renda da criação de conteúdo por alguns meses, até ou uma coisa dar certo, ou então realmente encontrar um emprego na minha área e seguir o plano B, que era naquela época. Então por isso que eu nunca apliquei para outras vagas que fosse como vendedora em loja ou em um restaurante, qualquer coisa assim. E eu tinha estrutura para isso, porque já tinha me planejado e me organizado anteriormente, antes de sair do meu emprego anterior. Se eu me lembro bem, eu participei de 6 processos seletivos aqui em Portugal. 2 deles foram na mesma empresa, que é uma empresa de grande porte, e eu sonhava em trabalhar lá, então eu aplicava para várias vagas. Numa delas eu não fui longe, mas na outra eu participei de 3 etapas desse processo, porque sim, aqui os processos são demorados, assim, envolvem várias etapas, várias entrevistas também com pessoas diferentes, mas no fim não deu certo. E depois também eu fiz outra entrevista em outra empresa e fiz 2 que eu considero que são grandes perrengues na busca de emprego. Por quê? Uma delas era para uma vaga de gestora de recursos humanos. Fui lá na entrevista, correu bem e me chamaram para uma segunda etapa, que era para conhecer a rotina de trabalho da empresa. Então, no dia seguinte, eu fui para lá pensando que eu ia conhecer a rotina, do escritório e tudo mais, como uma gestora de recursos humanos. Na prática, a vaga era para vendedor externo de uma empresa de produtos de eletricidade, ou seja, passaria o dia inteiro batendo nas portas para tentar angariar clientes para essa empresa. E o que isso tem a ver com recursos humanos? Aquilo basicamente era um sistema de pirâmide, porque à medida que entrassem novos vendedores, os que já estavam lá subiriam na hierarquia e passariam a ser gestores daqueles que entraram mais recentemente, ganhando também uma parte da comissão das vendas desses vendedores novos. Mas o pior não existia um salário mínimo fixo. Toda a remuneração era baseada em comissões, ou seja, não necessariamente tu estaria recebendo alguma coisa. Então, eu considero que isso não é uma oportunidade de trabalho, que isso é, inclusive, com condições abusivas, porque eles têm ali um funcionário e um serviço que está sendo prestado para uma empresa, que com certeza eles estão recebendo dinheiro para isso, mas que depois eles não repassam dinheiro e um salário digno para quem realmente está fazendo a função. Então, eu acho super importante comentar isso com vocês, que é para vocês se prepararem antes e não precisarem aceitar esse tipo de oportunidades por necessidade ou então por falta mesmo de conhecimento, de informação sobre isso, porque isso não é normal, não é correto, e por isso que eu considerei um perrengue. Depois, inclusive, eu fiz outra entrevista em outra empresa e eu logo percebi que era o mesmo esquema, porque eles contavam como se fosse a melhor empresa do mundo para se trabalhar, mas não tinha um salário fixo. Por fim, numa época em que eu não estava mesmo procurando emprego, foi em dezembro de 2018, eu recebi um contato pelo LinkedIn de um gestor de exportação, dizendo que tinha visto meu perfil e que tinha uma vaga na empresa dele como gestor de back-office, de exportação também, e que o meu perfil, o meu currículo,
se encaixava nessa vaga, perguntando se eu tinha interesse em participar de uma entrevista. Então eu fui lá e fiz uma entrevista com o gestor da exportação e também com o responsável pelos recursos humanos. Quase 2 meses depois, eles entraram em contato comigo de novo, chamando para uma segunda etapa e confirmaram que eu fui selecionada para a vaga. E nisso eu já tinha decidido que eu ia para o Brasil, ia passar lá 1 mês, então eles ainda esperaram mais um tempo e eu só comecei a trabalhar mesmo no dia 1º de abril de 2019 nessa empresa. Então foi um processo assim bastante diferente, porque não tinha sido uma vaga em que eu tinha aplicado, foi mesmo a vaga que me encontrou. E é por isso que eu sempre recomendo que vocês tenham um perfil no LinkedIn ativo e bem atualizado aqui em Portugal, porque as empresas consideram muito isso. Para ver também outras dicas sobre como conseguir um emprego por aqui, não deixem de assistir a live que eu fiz com a Débora do Move Up, em que ela compartilhou várias recomendações tanto para o currículo como para a carta de apresentação e como se preparar para a entrevista. Então eu vou deixar aqui nos cards linkados e assistam lá. Das entrevistas que eu fiz, eu percebi que dinâmicas de grupo não são comuns por aqui, eles realmente dão atenção para o candidato individualmente, um de cada vez, e gostam muito de fazer perguntas relacionadas com situações hipotéticas para ver como que tu te comportaria naquela situação e também perguntam sobre outras situações desafiadoras que tu tenhas ultrapassado numa empresa anterior e tal, para realmente conhecer um pouquinho da tua personalidade e comportamento e as tão famosas soft skills por trás do papel do teu currículo. Esse foi o meu percurso, mas como eu disse lá no início, cada pessoa tem a sua história e a sua trajetória. Eu conheço pessoas que vieram para cá para empreender, pessoas que vieram já com emprego garantido antes de chegar em Portugal e tantas outras que vieram aqui e procuraram, algumas que conseguiram mais rapidamente, outras demoraram mais por diversos motivos. Inclusive, todas as quartas-feiras eu tenho feito a série Reconstruindo em Portugal, em que eu faço lives curtinhas, de mais ou menos meia hora, e trago outros brasileiros para compartilharem a sua história, trabalhando e vivendo aqui em Portugal com as suas diferentes experiências. Já conversei com advogada, desenvolvedor de software, enfermeira, professora e muito mais. Não deixem de ver aqui nos cards a série Reconstruindo em Portugal. Um beijo e até a próxima!